Olha só, nessa aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre essa introdução de análise combinatória, sempre usando o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo que nós vimos no vídeo anterior. Então olha esse primeiro problema. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. Sabendo que somente 2 pessoas sabem dirigir, de quantos modos poderão se acomodar para uma viagem? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é quantas escolhas nós temos que fazer. E a resposta é 5. Nós temos que escolher em cada um dos 5 lugares do carro quem vai estar sentado ali. Então eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Algum dos tracinhos é diferente dos outros que é o lugar do motorista. Vejam que o enunciado falou que somente 2 pessoas sabem dirigir. Então eu já vou começar me livrando desse problema do motorista logo cedo. Eu vou pôr a letra M aqui embaixo para indicar que essa primeira posição refere-se ao motorista. E de quantas formas eu posso preencher a posição do motorista? 2, porque somente 2 pessoas sabem dirigir. Uma vez feito isso, o restante das posições das pessoas no carro não tem restrição nenhuma. Eu só preciso contar quantas eu tenho. Vamos pensar. No começo havia 5 pessoas. Nesse momento do tempo aqui, esse 2 aqui, cuidado, não quer dizer que eu usei 2 pessoas, tá? Quer dizer que eu tenho 2 candidatos para colocar na posição do motorista. Eu já escolhi o motorista. Se eu já escolhi o motorista, quer dizer que eu já usei uma pessoa. Então eu tinha 5. Eu já usei uma pessoa, sobraram 4 candidatos para essa segunda posição aqui. E nem me interessa quem é ela, vamos falar que é o banco do passageiro. E agora eu vou olhar os 3 lugares de trás, da esquerda para a direita. Quantas pessoas existem agora? Eram 5. Eu já escolhi 2, já coloquei 2 pessoas no carro. Sobraram 3 para a próxima casa, sobraram 2 para a próxima posição e sobrou só uma pessoa para a última. Se a gente fizer essas contas, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é uma operação que nós vamos discutir na próxima aula. Existe uma regrinha para a gente calcular isso aqui. Existe uma função para a gente se referir a essa multiplicação de números partindo de um lugar até chegar no 1. É uma função definida por um ponto de exclamação, chama-se fatorial, mas falaremos disso em outra aula. Então aqui eu tenho o tal do 4 fatorial, que é 24 vezes 2, 48. Existem 48 maneiras, o 4 ficou esquisito, da gente colocar essas 5 pessoas nesse carro de acordo com os pré-requisitos que foram dados. Olha essa outra. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis de cara e coroa que a gente pode formar? Vamos pensar. Se a moeda vai ser lançada 3 vezes, então eu preciso fazer 3 escolhas. Não que de fato eu escolha. A moeda vai se escolher sozinha quando for lançada, mas 3 decisões serão tomadas. Cada vez que você lançar e olhar para a moeda, você vai fazer uma anotação do tipo ou cara ou coroa. Quando você jogar a moeda a primeira vez e observar o que aconteceu, você tem 2 candidatos, ou deu cara ou deu coroa. Aí você pegou a moeda e lançou de novo. Assim que você lançou de novo, vão surgir 2 outros candidatos. Vai imaginando a árvore de possibilidades aqui, é bem bacana. No primeiro lançamento você faz 2 ramos. Independente do que aconteceu, você vai no final desses 2 ramos e coloca mais 2 ramos. Já virou 4. Se você olhar a conta até agora, está dando 4. E no terceiro e último lançamento, quando você lançar de novo, você pode encontrar cara ou coroa. Resultado 2 vezes 2 vezes 2, existem 8 sequências possíveis de cara e coroa. E é bacana para vocês acreditarem de verdade aqui no princípio fundamental da contagem, a gente poderia até perder um tempinho e escrever quem são todas elas. Lembrando, nós vimos na aula passada, nós vamos chamar cara de C e coroa de K. Se eu jogar a moeda 3 vezes, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos escrever todas as possibilidades de cara e coroa. Pode sair cara nas 3, que eu indicaria por CCC. Ou pode sair 2 caras e uma coroa. Só que 2 caras e uma coroa pode ser assim, ó. As 2 primeiras são caras e a coroa na última. Pode ser que a coroa esteja no meio. E pode ser que a coroa esteja no começo, no primeiro lançamento. São sequências distintas. Aí eu já fiz 2 caras e uma coroa. Vamos fazer agora 2 coroas e uma cara? Pode ser 2 coroas no começo, com a cara no final. Pode ser a cara no meio. E pode ser o cara no começo. E a última possibilidade que está faltando são 3 coroas. Conta comigo, ó, linha por linha. O mouse está pequenininho, mas dá para acompanhar. Ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Fizemos a lista na mão. Com a árvore de possibilidades nesse problema, você só com a árvore já teria descoberto o 8, já estaria vendo quais eram todas as sequências. No princípio fundamental da contagem, eu encontro o 8 de maneira muito mais rápida, mas eu não enxergo quais são todas. Então, se eu precisasse de todas, eu usaria a árvore de possibilidades. Se eu só precisasse do resultado, eu faria como eu fiz no primeiro momento, só com o princípio fundamental da contagem. Próximo problema. De quantas maneiras podemos responder a 10 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são sim ou não? Se o questionário tem 10 respostas, eu teria que fazer um total 10 escolhas. Já coloquei 4 ali e já cansei. Vou colocar aqui 3 pontinhos, não vai dar certo. Ó. E essa vai ser a última. Então, questão número 1, 2, 3, 4, mais um monte de questão, e essa última aqui é a questão 10. Quando você for responder a primeira questão, se você só pode responder sim ou não, quantas possibilidades você tem? 2. Quando você for responder a segunda questão, se você só pode responder sim e não, quantas possibilidades você tem? 2. E assim vai seguindo por todas as questões, as respostas são só sim ou não. Então, quando você parar e só pensar aqui um pouquinho, você vai ver que em cada escolha você tem 2 possibilidades, são 10 escolhas. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, é 2 elevado à 10ª potência, que dá 1024 maneiras de preencher esse questionário. Grande o número, né? E a última questão que nós vamos fazer, aí já vai dar um passinho um pouco maior de dificuldade. Mas estava precisando já, a gente estava só nos básicos por enquanto, especialmente no item C, que a gente vai ver um truque muito inteligente. E a combinatória, pessoal, ela é linda, ela é mágica, justamente por conta desses truques, e nós vamos ver vários aqui nesse curso. Olha o que o enunciado fala. 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, formam uma fila. Verifique de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada se não houver qualquer restrição. Se não houver qualquer restrição, eu preciso fazer 6 escolhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que o primeiro tracinho é a primeira pessoa da fila, vai seguindo, o último tracinho é a última pessoa da fila. Não há nenhuma restrição. Quando você for escolher a primeira pessoa da fila, você vai ter 6 candidatos. Ora, são 6 pessoas, 3 homens, 3 mulheres, e não tem restrição. Uma vez que você já escolheu o primeiro candidato, é muito importante, eu falo isso do tempo para você o tempo todo. Tenta imaginar agora, você já escolheu o primeiro candidato, eu não sei quem é, não sei se é homem nem se é mulher, mas a primeira pessoa da fila já está escolhida. Quando você for escolher a segunda pessoa da fila, lembra que a primeira já está lá. Só vão sobrar agora 5 candidatos para você colocar na segunda posição. Agora você já gastou 2 pessoas, sobraram agora 4 candidatos para a próxima posição. Já estão entendendo o que vai acontecer? À medida que você preenche cada posição, você vai como se fosse gastando uma pessoa. E quando chegar no final, tenta imaginar, você vai falar assim, você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro. Você concorda que quando chegar no final, você vai ter uma escolha só? Você vai ter um lugar e uma pessoa ali parada, esperando. Parece a lógica do jogo de futebol. Separa 2 amigos, a última pessoa não precisa ser escolhida, ela já está automaticamente escolhida para o último time que não chamou. Então, o que a gente vai ter aqui? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente pode indicar isso pelo símbolo 6 fatorial. Eu não falei sobre isso ainda, é o tema da próxima aula, tá? Estou só me adiantando. O que significa 6 fatorial? É a multiplicação em escadinha. Do 6, pega todo mundo até chegar no 1. E esse resultado vai dar 720. Você pode formar 720 filas possíveis com essas características. Olha o item B. No item B, ele colocou uma restrição a mais. Ele colocou que as mulheres devem ser as primeiras da fila. Então, pera lá. De novo, eu tenho que fazer 6 escolhas. Se as mulheres têm que ser as primeiras da fila, a única coisa que você precisa pensar é que na hora que você estiver fazendo esse sorteio aqui, você só pode pensar nas mulheres, só pode levar em consideração as mulheres. Quantas mulheres são? 3. Então, quando você for escolher o primeiro candidato da fila, você tem 3 possibilidades, as 3 mulheres. Depois você vai ter 2 possibilidades e depois só uma, porque à medida que você escolhe cada mulher para uma posição, você vai gastando essa mulher, ela não está mais disponível no próximo sorteio. E agora, para as 3 últimas casas, eu preciso escolher 3 homens. Nesse momento do problema, eu tenho 3 homens disponíveis. Eu tenho 3 opções para o primeiro homem,
depois eu vou ter duas, porque já gastou um, e depois eu vou ter uma só aqui para o final. Então o que nós vamos ter? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então isso é 6 vezes 6, 36 maneiras de formar essa fila, se for obrigatório que as mulheres sejam as primeiras da fila. As 3 mulheres são as 3 primeiras posições. E olha o item C. 2 determinadas pessoas sempre estiverem juntas. Então imagina que nós temos aqui 6 pessoas. Dentre essas 6 pessoas, existem 2 delas que falaram, não, pode montar a fila como você quiser, mas deixa nós 2 juntas aqui e monte a fila. Essa já é uma restrição um pouco mais difícil de pensar, mas tem um truque super inteligente que vai facilitar demais aqui a nossa escolha, a nossa montagem dessa fila. Eu vou pôr nomes nessas 6 pessoas. Por uma questão de facilidade, os nomes vão ser A, B, C, D, E e F. Então aí, 6 pessoas. Criatividade é o nosso lema. Aí 2 dessas pessoas falaram assim, não, nós temos que ficar juntas na distribuição dessa fila. Vamos falar que essas 2 pessoas que querem ficar juntas, de novo por uma questão de simplicidade, é o A e o B. Juntas. Elas devem ficar juntas. Sabe qual que é o truque que você faz para garantir que 2 elementos sempre fiquem juntos? Você dá uma pequena roubadinha, vou até mudar a cor aqui, e considera esses elementos como sendo um só. Ele acabou mudando a cor do S, deixa assim mesmo. Você pega esses 2 elementos e considera como sendo um só. Então observem que se eu vier aqui e considerar esses elementos A e B como sendo uma pessoa só, não separa elas, só fala que é uma pessoa só. E agora faz a sua contagem. Veja, A e B é uma pessoa só. Aí você tem outras pessoas aqui, C, D, E e F. A e B, C, D, E e F. Você vai ter uma fila de 5 pessoas. É como se você tivesse de fato amarrado as duas, passou um cinto em volta das duas. Então, quando você for formar a fila, note que você não vai ter uma fila de 6 pessoas para montar. Você vai ter uma fila de 5 pessoas para montar. Porque existe uma pessoa aqui que é uma pessoa dupla. E agora eu não tenho restrição nenhuma, eu já resolvi minha restrição amarrando essas 2 pessoas. Então, quando eu for escolher a primeira pessoa da fila, eu vou ter 5 candidatos, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Isso aqui é o que a gente chama de 5 fatorial, que dá 120. Então, quando eu peguei a pessoa A e B e amarrei as duas assim, coloquei a A na frente, coloquei a B atrás, amarrei, passei um cinto, uma corda, super bonding nelas. Eu não vou separar de jeito nenhum. Eu passei a considerar as 2 pessoas como sendo uma só. Então, eu tenho a garantia que nessa configuração elas estão juntas. Só tem um probleminha a mais. Notem que o enunciado falou que elas devem estar juntas. Se elas devem estar juntas, elas não falaram quem deve ser a primeira e quem deve ser a segunda. Vejam que aqui eu só contei metade do problema, porque eu amarrei as pessoas A e B nessa ordem. Eu deveria repetir esse problema de novo e amarrar as pessoas agora na outra ordem, B primeiro e A depois. Se você tivesse amarrado B primeiro e A depois, a única diferença é que aqui, você teria colocado o B e o A em posições distintas, o B primeiro e o A depois. Quando você fosse fazer a conta, ficaria idêntico a isso aqui. Daria os mesmos 120 que deu na primeira etapa. Então, ou você repete de novo isso que a gente acabou de fazer, igualzinho, colocando o B na frente e o A depois, ou você simplesmente percebe e justifica que o que você tem aqui, que deu na primeira parte, é 120, mas isso é só metade dos casos, porque você precisa considerar o caso A na frente, B atrás, ou B na frente e A atrás, e o total de maneiras de montar essa fila com essa restrição seria 240. Se você não se apaixona por esse tipo de problema e não acha isso brilhante, inteligentíssimo, você tem algum problema. Mas a gente vai resolver ele até o final do curso, tá bom? Tchau, gente. Obrigado, um abraço e até a próxima.